Pessoal, então agora nós vamos fazer a leitura da ficha de aprendizagem dessa semana, que é essa daqui, que já está disponível no site da escola, tá? Então, todo mundo com a folhinha na mão para que a gente possa ler juntos e fazer as atividades juntos, tá? Então, olha só, a primeira questão está falando sobre o coronavírus, né? Que é esse problema atual que nós estamos passando. Então, a número 1 está assim. Beca está muito preocupada com a situação mundial em que estamos passando. Por isso, pediu à sua mãe que fizesse 3 máscaras de tecido para ela. A partir daí, Beca ficou pensando como poderia combinar essas 3 máscaras com as suas 5 blusas novas. Olha aqui a questão. Aqui nós temos as 3 máscaras da Beca, tá? Com as 5 blusas dela. E aí a questão toda é de quantas maneiras distintas, quer dizer, quantas maneiras diferentes a Beca poderá combinar uma máscara com uma camisa. E depois está pedindo para representar através de uma operação matemática. Bem, esse tipo de problema é um probleminha típico de contagem e nós resolvemos utilizando o diagrama de árvore ou a tabela, ou então utilizando a operação matemática. Nessa questão número 1, ele não está pedindo para utilizar a tabela nem o diagrama, então basta apenas representar utilizando a operação matemática, que é a multiplicação, isso aí. Então é muito fácil, basta você contar. Olha só, são quantas máscaras que a Beca tem? 3, isso. Então eu vou colocar aqui, ó. São 3 máscaras que ela tem. Agora eu vou contar quantas são as blusas que ela possui. Conta aí junto comigo. Ela tem uma blusa azul, uma blusa vermelha, uma verde, uma rosa e uma amarela. Então, ela tem 5 blusas diferentes. Então, eu vou colocar o número 5 aqui, ó. Coloquei. Qual é a operação matemática que vocês me disseram mesmo? É a multiplicação. Isso. É a multiplicação. Então, eu vou colocar o sinal de vezes aqui. Vou fazer 3 vezes 5. Quanto que é 3 vezes 5, gente? Quanto? Isso, 15, isso mesmo. Então, quer dizer que a Beca, ela tem 15 maneiras diferentes de combinar as 3 máscaras com as suas 5 blusas. 15 possibilidades diferentes de looks que ela consegue montar, tá? Essa era a questão 1. A questão 2, ó, acompanha aí junto comigo, é essa daqui, tá? Nós temos o seguinte, para escolher os representantes de turma do 5º ano, será escolhida uma dupla de alunos formada por um menino e uma menina. Veja os candidatos. Então, aqui embaixo, nós temos os candidatos, tá? Observa aí. Para saber todas as possibilidades de duplas, podemos usar uma árvore de possibilidades. Aí, nessa questão, ele está falando da árvore de possibilidades. Então, nós temos que montar o diagrama de árvore, tá? Presta atenção que na folha, ele já começou a fazer o exercício. Na folha já está assim, ó. O menino, nós temos 2 meninos. O primeiro é o Augusto. E depois tem aqui o Carlos. O exercício ele já começou, ele já está combinando o Augusto com a menina. Qual é o nome da menina que tem aí na folhinha, gente? Diz pra mim, quem é? Viviane, né? Então, vou botar aqui, ó, Viviane. Botei pequenininho. Já combinei, então, o Augusto com a Viviane, né? Agora, eu vou combinar o Augusto com a próxima menina. Qual é a próxima menina que tem aí? Qual é? Mara. Então, eu vou escrever o nome dela aqui, ó. Mara. Tá? Depois da Mara, nós temos quem? A Lourdes. Então, eu vou colocar o nome da Lourdes aqui. Lourdes. Depois da Lourdes, quem é?
A Júlia. Então, vou colocar o nome da Júlia aqui. Pronto. Eu combinei agora Augusto com as outras 4 meninas, ó. Pode ser, né? O Augusto pode ser o par da Viviane, o Augusto pode ser o par da Mara, ou o Augusto ser o par da Lourdes, ou o Augusto ser o par da Júlia. Agora, observa que eu tenho outro menino aí nesse grupo. Qual é o outro menino? O Carlos. O que eu vou fazer agora? A mesma coisa que a gente fez ali. Eu vou combinar o Carlos com as meninas do grupo. Então, eu vou começar também. O Carlos eu vou combinar com a primeira menina, que já está até feita aí na folhinha. Quem é? A Viviane. Então, olha, escrevi lá, Viviane. Depois da Viviane, eu vou combinar o Carlos com quem? Com a Mara. Isso mesmo. Vou colocar aqui a Mara, tá? Depois da Mara, quem é? A Lourdes. Vou colocar a Lourdes aqui, combinando com o Carlos. E a última, quem é? É a Júlia. Então, vou colocar aqui a Júlia. Pronto, combinei. Então, nessa atividade, a primeira coisa que ele estava pedindo para fazer é fazer o diagrama de árvore. E nós acabamos de fazer o diagrama, aonde eu coloquei as minhas opções de meninos, que eram 2 opções, o Augusto e o Carlos, que eu estou combinando com as opções das meninas, que são a Viviane, a Mara, a Lourdes e a Júlia. Combinei, já montei meu diagrama. Agora vamos comentar quantas são as combinações diferentes que a gente pode ter nesse tipo de exercício? Conta junto comigo, ó. Augusto e Viviane, uma combinação. Augusto e Mara, segunda. Augusto e Lourdes, terceira. Augusto e Júlia, quarta. Agora eu vou para o próximo menino. Como é que eu conseguiria combinar o Carlos? Carlos e Viviane, ó, outra possibilidade. Carlos e Mara, outra possibilidade. Carlos e Lourdes, outra possibilidade. E Carlos e Júlia, outra possibilidade. Então, na verdade, eu consegui formar quantas duplas diferentes que eu poderia nesse caso? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu consigo montar 8 duplas diferentes nesse caso. Combinando quem? Os 2 meninos. 2. Com quantas meninas? 4. Então, ó, já coloquei até aqui o sinal de vezes. Eu poderia representar isso utilizando a multiplicação. Eu já coloquei aqui. Como é que ficaria? 2 vezes 4, que é igual a quanto? Isso, pessoal. 2 vezes 4 é igual a 8. E eu botei o meu 8 aqui também, olha. Então, essa maneira confirma realmente que eu tenho 8 duplas diferentes. Eu consigo formar 8 duplas diferentes, combinando os 2 meninos com as minhas 4 meninas. É só fazer 2 vezes 4, 8. Achei isso utilizando a representação matemática. Assim como, utilizando o diagrama, eu também consegui perceber que são 8 duplas diferentes. Beleza? Resolvido o problema? Então tá. Lá embaixo você vai responder quantos são os meninos, que a gente já viu, quantas são as meninas, quantas duplas é possível formar e a representação deles através da multiplicação, tá? Então, esse foi o segundo exercício. Agora, o terceiro exercício é parecido com esse também, só que agora a gente vai falar de lanche. Delícia, né? Então, olha só, número 3. Acompanha aí na sua folhinha. Uma lanchonete oferece 2 tipos de lanche no pão de forma, que pode ser com queijo ou com frango. E 4 tipos de suco de fruta, que pode ser de laranja, de uva, de morango ou acerola. A questão é, quantas são as possibilidades de escolher um lanche e um suco? Nesse exercício daqui, agora eu quero que vocês montem a tabela para conseguir chegar à conclusão de quantos lanches diferentes você consegue formar,
E aí, vamos montar essa tabela, né? Olha aqui, eu já montei a minha tabela aqui no quadro, olha. Aqui eu tenho as opções para o pão, que é o queijo e o frango. E aqui em cima eu tenho os sabores dos sucos. Laranja, uva, morango e acerola. Vamos combinar essas duas informações, tá? Então, olha só, eu posso formar o meu sanduíche com queijo e o que? Laranja. Delícia, né? Posso combinar, de novo, o meu queijo com o suco de uva. Posso sim. Posso combinar o meu recheio do queijo com o suco de morango. Vou botar aqui, queijo e morango. Posso combinar também, olha, o meu recheio de queijo com o suco de acerola. Vou botar aqui, queijo e o suco de acerola. Adoro. Agora, vou montar a minha outra opção do recheio, que é o de frango. Então, eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso combinar um frango com o suco de laranja. Então, eu vou botar aqui, ó, frango. Posso combinar com o suco de laranja. Mesma coisa, ó, o recheio de frango com o suco de uva. Com o suco de uva. Posso combinar o recheio de frango com o suco de morango. Vou botar aqui morango. E o último, que é o recheio de frango com o suco de acerola. Acerola. Coloquei. Pronto, montei a minha tabela. E aí agora basta nós contarmos quantas possibilidades diferentes dessa combinação eu tenho. Então vamos contar, conta comigo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então olha só, nesse problema eu tenho 8 combinações diferentes que eu conseguiria montando esses sanduíches com os 2 sabores do recheio, com os 4 sabores de suco. Eu consigo ao todo 8 possibilidades diferentes nessa combinação, tá? Então essa era a letra B, que era a tabela para a gente fazer nessa folhinha. Na letra C, ele já está pedindo para você construir o diagrama de árvore, tá? Então, nós vamos montar o diagrama de árvore utilizando essas informações desses meus conjuntos, tá? Primeiro já está feito, olha. Ele já colocou as opções do recheio do pão. Já tem aqui o queijo e o frango. Então, aqui, né, nesses meus espaços, eu vou colocar o quê? Quais são as opções de suco. E, mais uma vez, conferir quanto é que vai dar, né? Então, olha, eu vou combinar o queijo aqui com o suco de laranja. Tudo de novo, ó. Vou combinar o queijo com o suco de uva. Vou combinar o queijo com o suco de morango. E vou combinar o queijo com o suco de acerola. Acerola. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou utilizar o recheio de frango. Vou combinar o sanduíche com o recheio de frango e os sucos de, ó, de novo, laranja. Eu posso ter essa opção. Vou combinar de novo o recheio de frango com o suco de uva, o recheio de frango com o suco de morango, o recheio de frango com o suco de acerola. Combinei. E aí, só para nós conferirmos, né, o que a gente já achou. Vamos ver quantas possibilidades diferentes de combinações desses 2 recheios com esses 4 sucos nós conseguimos. Vamos contar. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 possibilidades diferentes
que foi a mesma coisa que nós achamos aqui na tabela, 8 possibilidades diferentes. Então, nesse caso daí, nós montamos o problema de duas maneiras diferentes. A primeira maneira foi através da tabela e a segunda maneira foi através do diagrama de árvore. E nós conseguimos encontrar o mesmo resultado, que são 8 possibilidades diferentes de combinações que a gente tem aí, tá? Então, na letra C, eu quero ver quem está realmente prestando atenção. Na letra C, ele está falando o seguinte, esquece agora isso. Se fossem 9 tipos de lanches, ó, 9 tipos de lanches e 7 tipos de suco, 7 tipos de suco, quantas possibilidades de escolha seriam? Bem, você observa que nesse caso está aumentando a quantidade, né? Conforme vai aumentando a quantidade, fica cada vez mais difícil de montar um diagrama ou de fazer uma tabela. Então, nesses casos, quando os números são maiores, não é obrigado a montar a tabela nem o diagrama. Basta você fazer a multiplicação desses elementos. Fácil, ó. Não são 9 agora que ele falou, são 9 tipos de lanche. Coloca o 9 aqui. E aí ele falou que são 7 opções de suco. Coloquei meu 7 aqui. E nós já sabemos que nós temos que utilizar quem? A multiplicação. Então eu vou colocar, olha, o meu sinal de vezes aqui. Basta isso. E agora a gente é só calcular quanto que vai dar. Vou fazer 9 vezes 7. 9 vezes 7, todo mundo sabe com certeza. Quanto é que é? Isso, 63. Então, 9 vezes 7 é 63. E, nesse caso, tá? Da letra C, eles teriam 63 possibilidades diferentes de combinar esse lanche, tá? Então, toda vez que o número estiver aumentando, vai ficar cada vez mais difícil de você montar uma tabela ou de você fazer um diagrama. Não precisa ficar preocupado, basta utilizar a multiplicação. É só você multiplicar esses dois elementos, 2, 3, 4, quantos elementos eles estiverem dando, basta você utilizar a multiplicação. Multiplica que você já vai encontrar a resposta, tá? Fácil também, né? Agora, nós temos o número 3, o número 4 na sua folhinha, acompanha aí. A número 4, tenho certeza que os meninos vão gostar, que está falando de futebol. Todo mundo gosta de futebol. E no futebol, aí, os meninos precisam escolher o uniforme e a blusa do time. E na loja, eles encontraram algumas opções de shorts e de blusas. Desenhem as combinações de uniformes que os meninos podem escolher. Então, a número 3 é para fazer o desenho, tá? Dentro da tabela. Vocês vão desenhar as combinações possíveis das blusas, que nós temos 3 blusas aí. Olha, nós temos a blusa azul, a blusa vermelha e a blusa verde, que vocês vão combinar com as opções de shorts. Olha, nós temos o short aqui azul escuro e aqui o short vermelho. Vocês vão desenhar aqui ao lado todas as combinações possíveis, tá? Vai combinar, por exemplo, primeiro a blusa azul com o short azul escuro, a blusa azul com o short vermelho. Vai fazer a mesma coisa para a blusa vermelha e short azul, blusa vermelha e short vermelho. Vai fazer a mesma coisa para a blusa verde e short azul, blusa verde e short vermelho. Depois que você montar a sua tabela, que você desenhar tudinho, você vai responder as questões abaixo, tá? Aí você vai completar. Observando a tabela, nós temos... pontinho, pontinho, tipos de blusa. Quantas blusas nós temos aí? Depois, você vai colocar quantos são os tipos de short. E por último, você vai contar, só conta na sua tabela. Quantas são as opções de uniforme que você pode ter aí, que você pode combinar? Facinho, né? E vocês, meninos, sabiam? Mais um exemplo de matemática dentro do futebol,
Tá vendo como a matemática está presente na nossa vida, em diversas situações, em todos os momentos. É só a gente, prestar atenção e ficar esperto, tá? E a última questão, que eu tenho certeza que vocês vão adorar também. Olha a última questão, que legal, olha. Nós temos o seguinte: Beca adora brincar com os seus bonecos de papel fazendo suas roupinhas. Observe as quantidades de blusas, calças e pares de tênis que a Beca desenhou. Responda as seguintes perguntas. Vocês vão observar o desenho e vocês vão colocar quantas são as blusas que a Beca desenhou. É só contar, tá? Quantas são as calças que ela desenhou? E quantos são os pares de tênis? Depois, vocês vão responder a letra D, que é uma pergunta muito importante. E eu quero ver quem prestou realmente atenção. Por quê? Olha, deixa eu apagar aqui essa questão, porque a gente precisa fazer ela com cuidado. É muito fácil, mas tem que ter atenção. Observe, eu quero que todo mundo conte junto comigo aí. Olha só. Primeiro, vamos observar as minhas opções de blusas, tá? Quantas blusas nós temos aí que a Beca desenhou? Conta e me diz. São quantas blusas? 3, né? Então, eu vou colocar aqui, 3 blusas, tá? Depois, eu quero que vocês contem quantas são as opções de calça que a Beca desenhou também. Quantas? 3 opções de calça, coloquei o meu 3 aqui. E por último, são quantos pares de sapatos que ela colocou aí? Quantos? 3 também. Então, são 3 opções de sapatos. A Beca quer saber quantos looks diferentes ela consegue montar no seu boneco. Utilizando o quê? Olha atenção. Utilizando 3 blusas diferentes, utilizando 3 calças diferentes e utilizando 3 sapatos diferentes. Quantos looks ela consegue montar? Bem, a gente sabe já, acabou de revisar, qual é a operação matemática que a gente vai utilizar nesse caso? A multiplicação, isso mesmo. Então, basta multiplicar todos esses números, tá? E é isso que eu vou fazer agora. Vou colocar o sinal de vezes aqui e vou colocar o sinal de vezes aqui. Repara que aqui nós temos mais opções, né, de escolha. Então, eu tenho 3 blusas diferentes, com 3 calças diferentes, com 3 opções de sapatos diferentes. E aí, eu vou fazer a multiplicação. Então, me ajudem. 3 vezes 3 é quanto? 9, isso mesmo. 9 vezes 3 é quanto? 27, exatamente. Então, olha só, para esse boneco da Beca com 3 blusas diferentes, com 3 calças diferentes e com 3 sapatos diferentes, ela consegue montar 27 looks diferentes de roupas. Olha que beleza que a Beca vai conseguir montar 27 possibilidades diferentes de combinar as 3 blusas com as 3 calças com os 3 pares de sapato, tá? E aí você vai colocar embaixo, na letra D, essa representação, 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Beleza? Depois que você tiver feito toda essa ficha, todos os exercícios, tem uma surpresa para vocês. Lembra que eu falei no início do vídeo? Qual é a surpresa? Olha só que legal. A tia colocou aí para vocês também 2 moldes de boneco de papel igual da Beca. Olha que legal. Aqui tem o molde da boneca de papel para as meninas e aqui tem o molde do boneco de papel para os meninos. É só vocês imprimirem e quem puder imprimir numa folha que seja mais durinha, que aí você vai recortar e vai montar o seu boneco e a sua boneca. Aqui do lado nós temos as opções das roupas e dos sapatos e dos acessórios diferentes, tanto da menina quanto do menino.
e vocês vão usar a criatividade para montar esses looks diferentes, tá? Aproveita, chama a mamãe, chama o papai, chama o irmão, chama todo mundo que tiver aí para te ajudar a recortar e a montar os looks diferentes. Depois, vocês podem pegar outras folhas e desenhar blusas diferentes, sapatos diferentes, calças diferentes, que aí vocês terão uma infinidade de opções diferentes de looks. E aí eu quero ver todo mundo calculando mentalmente, hein? Quantos looks diferentes você vai conseguir montar para o seu boneco e para sua boneca? Olha aí a matemática na vida da gente de novo, tá? Então, recorta, monta bem bonito, depois faz bem caprichado, pinta, recorta, usa sua criatividade para compor os looks diferentes do seu boneco ou da sua boneca, tá? Faz bem bonito que depois eu vou querer ver, tá bom? Por essa semana é só, pessoal. Semana que vem estaremos de novo aí juntinhos, tá? Beijos e se cuidem. Tchau!